Olá! Hoje a gente veio conversar um pouquinho a respeito da religiosidade, da espiritualidade e da sua relação com a saúde mental. Muitas pessoas se confundem ao falar de religião, religiosidade, espiritualidade e costumam achar que é uma coisa só. Embora esses conceitos pareçam ser um pouquinho similares, eles têm sim as suas diferenças. Por exemplo, a religião ela está baseada em crenças, em rituais, em tradições e ela tem como objetivo facilitar a relação do homem com aquilo maior que ele acredita. É como se fosse uma espécie de manual que busca um sistema de sentidos para a explicação da existência humana. Já a religiosidade é a relação que o homem vai ter com essa crença. É o sentimento do homem diante da vivência, da experiência da vida religiosa. Quando o homem ele não consegue explicar, ele vai crer, ele vai ter fé. E é isso que chamamos de religiosidade. Só para diferenciar mais um pouquinho religião de religiosidade, a religião é basicamente quando você pega a sua religiosidade e você junta ela com um credo, com um sistema. Então você vai formalizar essa religiosidade. E a partir daí surge a religião. A espiritualidade, muitas pessoas costumam associar com a meditação, com as missas, com os cultos, e de certa forma tudo isso pode sim levar à espiritualidade. Porém, nada disso define o verdadeiro significado da palavra. Como eu disse, os rituais, eles são caminhos para se alcançar a espiritualidade, mas eles não são o objetivo final. Então, o que seria a espiritualidade? A espiritualidade é a busca pelo propósito, pelo sentido da vida, através da conexão, seja com você mesmo, seja com o todo, ou seja com aquilo maior que você acredita. É a transcendência do mundo físico para um estado mais elevado da consciência. Quando falamos sobre doenças, sobre saúde, é muito importante a gente levar em consideração o ser humano em sua totalidade. O ser humano ele sendo visto como um ser bio, psíquico e social. Por quê? Porque o ser humano ele também sendo construído pelo social, ele vai estar sendo atravessado o tempo todo por fenômenos sociais. E a partir desse contato, ele vai estar construindo seus valores, suas crenças, ele vai estar aderindo a práticas para pertencer a algum grupo e ignorar questões acerca da religiosidade, da espiritualidade, é ignorar influências positivas, negativas em relação à saúde, é ignorar comportamentos, valores, é ignorar boa parte do sujeito, da vida do sujeito, e não colocar o social como um fator importante para o adoecimento ou para a promoção de saúde. A saúde mental. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a saúde mental é caracterizada por um estado de bem-estar, no qual uma pessoa é capaz de apreciar a vida, trabalhar e contribuir para o meio em que vive, ao mesmo tempo que administra as suas próprias emoções, ou seja, é a capacidade de tomar decisões em relação à própria vida e também de se organizar interiormente e organizar o que está à sua volta. E é diretamente ligada ao poder de escolha, como o jeito de se vestir, falar e expressar a sua fé. Todos nós podemos ser afetados durante a vida por problemas de saúde mental, pois o desequilíbrio emocional facilita o surgimento dessas doenças. Momentos de transição, fatores genéticos ou traumáticos também podem estar associados. Podemos dizer que a saúde mental contempla, entre outros fatores, a nossa sensação de bem-estar e harmonia, e a habilidade de ser positivo em adversidades e conflitos. Questões sobre espiritualidade e saúde sempre existiu em diferentes épocas e culturas. Contudo, apenas recentemente a ciência tem se interessado em fazer investigações sobre o tema.
Em 1988, a Organização Mundial de Saúde incluiu o aspecto espiritual em seu conceito multidimensional de saúde, não se delimitando a qualquer tipo específico de crença ou prática religiosa. Ou seja, o sujeito tem de ser visto e compreendido em sua totalidade, sendo um ser bio, psico, social, espiritual. A espiritualidade e as práticas religiosas têm sido percebidas como uma busca de sentido de vida que direciona o sujeito à sua integralidade, contribuindo para que ele lide melhor com sentimentos de angústia, medo, isolamento, com frustração, a depressão e também auxiliando na prevenção de doenças mentais. A prática religiosa pode ser apresentada em dois aspectos, positivos e negativos. Essa prática ela é positiva quando ajuda a potencializar o sujeito, lhe oferecendo um espaço coletivo, nutrindo o sentimento de pertencimento e integração com outras pessoas. E a prática ela é negativa quando explora e manipula o sujeito, quando ela é centrada no cumprimento dos dogmas e das doutrinas, das normas institucionais que geram culpa e que também atrapalham o processo da autonomia. A influência da religiosidade sobre a saúde mental envolve vários fatores como estilo de vida, suporte social, práticas religiosas, sistemas de crenças, as formas de expressar, a direção e orientação espiritual. Em questão comportamental, alguns autores apontam que as pessoas que têm um envolvimento religioso e espiritual apresentam a menor probabilidade de se envolver e apresentar comportamentos de risco como a violência, delinquência e o uso abusivo de substâncias como álcool e drogas. Os estudos que foram encontrados sobre espiritualidade e religiosidade correlacionados à saúde mental demonstram que o envolvimento espiritual, o bem-estar espiritual, é um fator de proteção contra transtornos psiquiátricos menores, transtornos mentais, psicose, ansiedade, esquizofrenia paranoide, entre outros. Contudo, as pesquisas enfatizam que maiores níveis de envolvimento espiritual se associam a maior bem-estar psicológico, como satisfação pela vida, afeto positivo e moral, felicidade e saúde mental e física. Porém, se faz necessários mais estudos e investigações sobre o assunto. A espiritualidade e a religiosidade vem tendo um papel importante diante desse cenário atual, a pandemia causada pelo Covid-19. Para entendermos esses fatores como propulsores de qualidade de vida, é importante considerar as características sociais, culturais e subjetivas desses sujeitos. Uma forma positiva de vivenciar a espiritualidade e a religiosidade nessa situação é usá-las como estratégia de enfrentamento, um meio pelo qual se pode ressignificar a vida, sustentar a esperança, buscar forças para lidar com as perdas, com o luto, além de ser uma ótima ferramenta de apoio social. No entanto, dependendo da forma em que o indivíduo vivencia esses fenômenos, é possível que uma pessoa passe a enxergar a situação como um castigo e acabe experimentando a culpa, ao invés de buscar forças para lidar com a situação. Da mesma forma, existem pessoas que, mesmo com suas crenças religiosas, apoiam e acreditam na ciência e outras não, o que pode acarretar certos prejuízos, como a falta de cuidado necessário e zelo pela prevenção. Também é importante para o profissional de saúde que se coloca diante desse desafio levar em consideração a espiritualidade e a religiosidade para derrubar os dogmas que distanciam a ciência da religião. Esses profissionais, religiosos ou não, precisam resgatar a sua humanidade, olhar para o outro, deixar que essas questões façam parte da sua relação com o paciente, sem comprometer suas competências técnicas e sempre respeitando a sua realidade social, cultural, subjetiva e também a realidade desses sujeitos. Ao longo da história, a psicologia, religiosidade e espiritualidade foram vistas de formas opostas.
Contudo, hoje a psicologia já reconhece a importância dessas dimensões para a construção da subjetividade e qualidade de vida do sujeito. No Brasil, segundo dados do IBGE, mais de 90% da população diz ter algum tipo de crença, o que se torna ainda mais importante que psicólogos e nós, estudantes de psicologia, entendamos a relação e como isso deve ser abordado na prática. Nas mais diversas práticas, prezando pela ética e o respeito, é importante que o psicólogo deixe de lado suas crenças e seus preconceitos e evite questionamentos como, por exemplo, se Deus existe ou se há vida após a morte. E entenda qual é o papel que isso exerce na vida daquele paciente e como interfere nas suas escolhas, na sua realidade e nas suas ações. Além disso, o Conselho Federal de Psicologia apoia a laicidade do Estado e a liberdade religiosa, como também é contrária a qualquer tipo de imposição de algum dogma religioso.